tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Marcelo Prata, CEO e cofundador da Resale ou Restyle. Você me ajuda, Marcelo? Como eu falo esse nome certinho, que vai trazer para a gente uma tendência que está acontecendo, que é a house flipping. Não sei também se eu falei certo. Dizer se o momento é certo para te investir em imóveis. O que vocês fazem, essa conexão com os agentes financeiros, Banco do Brasil, enfim, Santander, Bradesco via leilão, ou seja, a gente quer saber de tudo, viu? Legal, Cris, um prazer estar aqui com você e com todo mundo que acompanha você aqui para a gente falar um pouquinho desse mercado. Isso que dá inventar nome de empresa em inglês, né? Então, assim, pode falar Resale, que está tudo certo. O importante é Então, as pessoas acessarem o site lá e verem as oportunidades. fica mais fácil. Mais fácil, não sei porque que a gente inventa moda, né? Mas, enfim, o conceito, né? Acho que por trás do Sim, nome em inglês, né? Que é a revenda de imóveis, acho que é muito legal, porque isso tem a ver com o que a gente faz, né? A gente está inserido diretamente no negócio de economia circular, que é como a gente pegava esses imóveis, né, de bancos, de governo e de outros entes e trazia eles de volta para o mercado tradicional, né, que sim. mais pessoas pudessem acessar. E o house flipping, né, você passou pelo tema aí, é um conceito também em inglês, que quer dizer o seguinte, né, assim, como é que a gente, pessoas que compram imóveis, que fazem pequenas reformas ou que regularizam esses imóveis e revendem eles. Então, é um conceito que a portuguesou como flipar o imóvel, né? Tá. Então, você compra, revende e ganha dinheiro com isso. Isso é assim, é muito utilizado lá fora, não é, Marcelo? Essa tendência já está se consolidando no Brasil também. Pode explicar um pouquinho mais sobre isso? Explico. Assim, o nome é mais recente aqui no Brasil, né? Mas é uma tendência lá fora. Isso já se faz com esse nome muito forte no mercado americano, também no mercado europeu. Mas o fato é que sempre aconteceu aqui no Brasil, né? Então a gente sempre teve notícias de pessoas que compravam imóveis em leilão, por exemplo, ou imóveis de leilão para revender depois, né? Lembrando que o house flip ele pode também ter uma variação, que não é só você comprar para revender. Às vezes você pode comprar, reformar, regularizar e alugar. Então é um conceito que já existe, todo mundo conhece alguém que faz isso, Sim, mas com esse nome besta, né, gringo, a gente está com esse nome começando a falar agora. pomposo, com esse nome, né, Pomposo, chique, porque assim, exato. às vezes a gente escuta até assim, né, no mercado e até pessoas próximas também comentarem: "Ah, comprei um imóvel, estava num preço assim abaixo do mercado porque ele precisa fazer uma reforma". E aí eu peguei, reformei e ganhei dinheiro. É exatamente o que você colocou. Ganhei dinheiro. Só que agora, então, pelo que você está colocando, quer dizer, tá com esse, foi envelopado de uma forma diferente, com o nome, né, pomposo, mas assim, está ganhando fôlego aqui no Brasil também. Exato, especialmente, né, porque se isso já acontecia, por que que agora está diferente, né? Por que que o nome pomposo agora está ganhando mais força? Porque muito mais gente, e isso graças ao acesso a esse tipo de oportunidades, né, que felizmente a gente também ajudou a construir nos últimos anos, mais pessoas têm entendido que podem fazer isso, né, que podem comprar esses imóveis, que com pequeno investimento podem reformar e ganhar dinheiro nesse mercado. Então, eu diria que ele deixou de ser um mercado muito de nicho e antes Tá. só acessava, né, quem conhecia muito o mercado de leilão, para hoje qualquer pessoa que tem algum apetite, né, porque de alguma maneira a gente pode falar depois ele tem um pouco de risco, porque tem as suas características, Sim. mas mais gente entendeu que podia entrar nesse negócio e tem feito isso. E assim, abriu um pouquinho, porque antigamente também era, como você disse, era um grupo mais seleto, aquele grupo de investidores, né? De investidor que está sempre já com esse olhar, né? Que sabe que tem algum risco, às vezes, no negócio, né? Faz parte, mas ele já está, vamos dizer assim, no DNA dele. E de uns tempos para cá, assim, outro, vamos dizer assim, outro perfil de consumidor está fazendo, utilizando desse, vamos dizer assim, dessa nova tendência, né? Ou porque já é um nicho, enfim, não sei, para poder também diversificar a sua carteira de investimentos. E aí, eu queria aproveitar e falar do leilão que você mencionou, que a gente, assim,
já falamos sobre leilão no nosso programa, mas tem suas especificidades, não é isso? É um bom negócio, né? Tem, inclusive, antigamente também era só investidor, me corrija se eu estiver errada, mas também um grupo de pessoas querendo comprar o primeiro imóvel. Uma vez eu entrevistei uma pessoa que comprou o primeiro imóvel e ainda comprou a sala, porque ela é uma médica, e aproveitou, adquiriu as duas coisas no leilão e estava muito satisfeita. É isso aí. Tanto é que hoje, né, assim, falando um pouquinho do que a gente faz aqui, porque eu acho que isso ajuda Isso, as até para pessoas a situar, que a entenderem. gente foi engrenando É, no papo, na tendência. não, mas é isso aí. O importante é o papo e as pessoas entenderem no final do dia que negócio é esse e como é que elas podem fazer bons negócios com isso que a gente está conversando. Sim. Realmente, no passado recente, você, para acessar esses imóveis, né, ou para ter acesso a essas oportunidades, você só conseguia fazer isso por meio de leilão, né? Então, de fato, você tinha que ter alguma experiência, já tinha que entender de como funciona o leilão para poder participar. Além disso, a gente tem dois grandes grupos de imóveis. Você tem aqueles imóveis, né, que estão em leilões judiciais, que aí tem a ver, né, com os tribunais de justiça do trabalho e outros, e tem aqueles leilões que são extrajudiciais, que são exatamente aqueles do mercado financeiro, quem fez um financiamento e deixou de pagar, e aí o banco vai lá e retoma o imóvel. Mas, de qualquer maneira, tudo isso acontecia em leilões. O que a gente fez, né, há 8 anos atrás, era uma tese que eu tinha e que mostrou que era verdadeira, é que, primeiro, esse tipo de imóvel, especialmente os de banco, né, os extrajudiciais, eles não necessariamente precisam ser vendidos só em leilão. Os bancos podem vender esses imóveis também no que a gente chama de venda direta. E Sim. mais do que isso, né, corretores e imobiliárias que até então não participavam desse mercado também podem vender esse tipo de imóveis. Então, o que a gente fez aqui na Resale, na Resale, foi criar uma plataforma onde a gente trouxesse todos esses imóveis para dentro e as pessoas pudessem comprar tão simples quanto é comprar numa imobiliária, que é um modelo que todo mundo já conhece. E aí, de fato, né, essa tese mostrou que estava acertada, porque só para ter grandes números, né, a gente deve fechar Sim. esse ano aí com quase 8 mil imóveis vendidos, né, na nossa carteira. 61% das pessoas que compram imóveis com a gente nunca tinham comprado em leilão, por exemplo. Então, ou seja, Olha. mais da metade dos compradores são esses novos compradores que você citou. São pessoas que conheciam, que ouviam falar, Sim. peraí, eu tenho um tio, eu tenho um amigo que compra, mas eu mesmo nunca comprei, e agora sentem essa confiança de poder comprar, porque o processo ficou mais simples. E aí é isso que eu ia te falar também, assim, trazer aqui para nossa conversa, e quem está nos acompanhando também, tinha assim, era aquela coisa da curiosidade, mas um pouco de falta de conhecimento e achar que era uma coisa também assim, muito, vamos dizer assim, não é perigosa, acho que arriscada, talvez, vamos chamar assim, por falta do próprio desconhecimento, né? Porque cumprindo ali tudo certinho, né? Como vocês orientando, fazendo essa ponte, vamos dizer assim, fica mais fácil, né? Da pessoa tomar essa decisão e aí os números não mentem. Você acabou de passar números que acredito eu que são números expressivos, que vem de encontro ao que a gente está falando. Muitas pessoas adquirindo o primeiro imóvel via leilão, ou seja, quebrou esse paradigma, né? Quebrou e é o que você falou, né? Existe uma palavra, uma expressão que a gente usa para descrever mercados que são que se mantêm por muito tempo conservadores, né? Que é a tal da assimetria de informação, ou seja, só um pequeno grupo de pessoas tem aquela informação, enquanto a maioria não tem. E isso, obviamente, cria uma reserva de mercado, porque só algumas pessoas acessam. Então, o que a gente fez, né, e hoje isso acontece de forma muito mais ampla no mercado, ou seja, mais pessoas têm acesso à informação, ou seja, a gente diminuiu essa assimetria, agora você consegue acessar esses imóveis e ter mais informações, mas isso, de qualquer maneira, não isenta a necessidade de quem está comprando esse tipo de imóvel de buscar assessoria especializada nessa compra. Sim, Então, eu diria que assim, está mais fácil, né? Você hoje consegue acessar, tanto é que eu brinco aqui, eu costumo dizer que a gente é meio que atua no pré-sal do mercado imobiliário, né? Que a gente foi lá aonde ninguém acessava, jogamos a sonda, tiramos esses imóveis, mas avaliar, né, se esse poço de petróleo, se esse petróleo é bom ou não,
aí sempre ainda é importante você ter uma boa assessoria jurídica para fazer esse tipo de análise. Mas, de fato, a gente trouxe mais oportunidades, né? Democratizou o acesso, que eu acho que era o que mais faltava nesse mercado. Né? Sim, e é preciso, como você falou, essa orientação, né? Essa assessoria para que ele faça realmente um bom negócio e também, assim, é uma oportunidade, mas também desconfie, né? Às vezes, de muita, né, assim, oportunidade, né? Porque tem todo um processo, porque por trás tem as instituições financeiras, não é isso? E torna ainda a operação ainda mais segura, não é isso? Esse tipo de imóvel, existe, assim, um percentual. Geralmente os descontos podem variar de 40 a 50, não sei, existe isso? Assim, você que tem essa experiência de mercado para nos orientar? Não, existe. Assim, uma característica desse mercado, por isso até que eu costumo descrever o que a gente faz como um outlet imobiliário, né? Então, todo mundo já foi no outlet de roupa, né? É, Então, você vai lá, você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar desde uma ponta de estoque, que a loja não vendeu e agora mudou a coleção. Então, é uma roupa que ela só saiu da coleção, então, ou seja, está perfeito estado. Obviamente, essa roupa, né, essa camisa, esse vestido, ele vai ter menos desconto, porque ele está em perfeito estado, né? Ele só não é mais a sim. coleção atual. E você vai encontrar também peças que têm defeitos, né? Que tem uma avaria, que a gola está torta, e aí esse tem mais desconto. Então, não é diferente nesse nosso mercado. A gente usa uma expressão que é o estresse do imóvel. Então, imóveis com menos estresse tem menos desconto. Com mais estresse, tem mais desconto. E o que é o estresse no caso do imóvel? Era isso que eu ia Né? perguntar. Então, vamos lá. Ele pode ser, por exemplo, um estresse pequeno. De repente, uma incorporadora lançou um empreendimento e sobrou um estoque dela lá. Né? Então, ela vendeu tudo e sobraram 10 unidades. E ela não quer ficar com essas 10 unidades porque ela está tendo que pagar o condomínio, o IPTU, então está custando para ela. Então, menos estresse, ela vai vender com desconto frente ao que o mercado está atuando e você vai comprar um imóvel livre, desimpedido, é só entrar lá e mudar. É Né? vazio, né? Tudo direitinho, como você disse. Então, para quem né, quem está alugando, quem quer uma sala comercial, como o exemplo que você deu, ou está comprando o primeiro imóvel, esse pode ser um bom caminho. Então, Tá. existe sim, né, esses imóveis que, ao invés de você. E no mercado imobiliário, assim, se a gente falar em 10% de desconto nesses imóveis, é um dinheirão, porque com isso você paga toda a documentação, você pode fazer a mudança, então, porque os valores são muito altos. Né? Sim. Agora você tem outros níveis de estresse. O mais comum, principalmente quando a gente fala de mercado financeiro, de banco, são imóveis que ainda estão ocupados pelo devedor, pelo ex-devedor. Né? Tá. E isso, historicamente, no Brasil, 80% dos imóveis que estão à venda de instituições financeiras, esses imóveis ainda estão ocupados pelo ex-mutuário, como a gente Tá. chama. Então, obviamente, esse imóvel tem mais estresse, porque quem comprar vai ter que ingressar como uma ação judicial para desocupar esse imóvel. O fato é, né, que à medida que o mercado vai ganhando mais força, e nos últimos anos a gente viu isso, esse processo de desocupação ele está cada vez mais simples. Muitas vezes, na esmagadora maioria, ele acontece de forma amigável. A pessoa que está lá só está esperando você comunicar que comprou, mas isso é um estresse. Então, Tá. esses imóveis, eles costumam ter, em média, aí 40% de desconto frente ao valor de mercado. Né? Até porque, como você antecipou um pouquinho, né? Falou que esse é o estresse, né? O estresse já subiu um degrauzinho. Exato. Então, ele tem essa característica. E a gente usa uma expressão no mercado financeiro, né? Todo mundo já deve ter ouvido isso, assim, não existe almoço de graça. É. Então, né, o desconto, ele é exatamente para você poder regularizar o imóvel e fazer dinheiro apesar disso. Né? Agora, Existem... tá. acabei te cortando, desculpa o Vai seu lá. Não, raciocínio. mas vamos lá. Mas tem uma outra coisa também que costumam, às vezes, perguntar, terem dúvidas, é assim, geralmente esses imóveis estão em condomínios, né? São apartamentos, na maioria, enfim,
E aí, como é que fica a dívida de condomínio, IPTU? Esse também está nesse estresse aí contabilizado? Então, no caso dos bancos, é praxe, tá? Eu vou falar que é praxe porque não é obrigatório, mas é Tá. praxe que eles vendam esses imóveis livre de dívida. Então, por que isso? Porque a partir do momento que o banco retoma o imóvel, esse imóvel passa para o nome dele. Então, uma dívida de IPTU, uma dívida de condomínio, isso reflete no banco, né? Então, os bancos, eles tendem a manter em dia esses pagamentos, ou quando não pago em dia, mas quando você compra, ele vai lá e quita a dívida. Então, assim, normalmente, quando você está comprando esse tipo de imóvel, ele está livre de dívida. Uma outra dúvida que costuma surgir em relação a esses imóveis de banco é se ele carrega a dívida do devedor, né, de quem deixou de pagar o financiamento. Isso não acontece. Então, a partir do momento que o banco retomou, ele quita aquele empréstimo anterior Tá. e aí o que você vai fazer é comprar esse imóvel livre de dívida, mas ainda assim, né, o banco vai assumir até a data da compra IPTU, condomínio que existe, né? Eu falei que isso é de prática, mas pode ser que algumas carteiras de imóveis o vendedor decida, porque você tem governo, a gente atende grandes empresas, Sim. que ele decida vender com a dívida. Então, o importante é que isso esteja descrito, sempre está descrito no imóvel. Então, por exemplo, eu estou comprando um imóvel de 1 milhão por 100 mil, mas eu vou assumir 500 mil de dívida. Então, você já sabe antes, até para poder tentar já negociar essas dívidas, que de repente com isso você baixa o valor, mas isso sempre é dado publicidade antes, Tá. né? Isso fica no Mas é assim que edital? costuma. Desculpa, isso consta no edital, que é o documento, vamos chamar assim, ou não? Se o imóvel tem dívida? Sim, Tá. consta. Então, por exemplo, né, isso tanto no site de leilão. Hoje a gente tem cerca de 50 leilões dentro da nossa plataforma, né? Quem Tá. acessar aí resale.com.br, você vai achar de tudo. Você vai achar imóveis em leilão, você vai achar imóveis em venda direta. E lá na ficha do imóvel está descrito, olha, ele está sendo vendido em que situação. Quando é leilão, tem um edital que reforça o que está no site, mas quando é venda direta, também está lá explicitado tudo que você assume, o que é responsabilidade tua, o que é responsabilidade do vendedor. Então, você sempre tem essa informação. Eu queria te falar, assim, eu vou chamar o pequeno intervalo e queria que no próximo bloco você já me respondesse. Você falou da venda direta, para a gente esclarecer um pouquinho mais sobre a venda direta e saber também se é possível, já que está zerado, né? Assim, a pessoa que vai arrematar no leilão, né? Não tem, está livre, vamos supor que ele leu lá, está livre de dívida, tudo direitinho. Se ele pode financiar. É uma dúvida que você vai responder também, mais uma já já. Fique aí que a gente já volta. E voltamos a falar de um assunto muito importante, que é a aquisição via leilão, que o Marcelo já explicou no primeiro bloco. Neste bloco, a gente ficou com a perguntinha se pode o imóvel pode ser arrematado e ainda contar com financiamento nessa modalidade, e como funciona a venda direta, ou melhor, a diferença, né, do imóvel de leilão, que ele explicou que existe o extrajudicial e o judicial, e a venda direta. Muito bom, então vamos lá. Sim, você consegue comprar com financiamento imobiliário. Não são todos os imóveis que você vai conseguir fazer isso, depende, né, se ele está livre e desimpedido para ser financiado por outra instituição. Mas hoje os bancos, a maioria deles já oferece essa possibilidade para quem está comprando o imóvel que já, né, que ele retomou, ele mesmo financia, então sim, isso é possível. É importante sempre, né, checar no edital do leilão ou mesmo lá no site se essa possibilidade existe antes de você se comprometer com a compra ou antes de fazer um lance no leilão. Então, Tá. sempre checa a forma de pagamento. Falando um pouquinho sobre a venda direta, né, o que diferencia? Então, hoje existe basicamente duas formas de você comprar imóveis de leilão. O que é um imóvel de leilão? É um imóvel que foi retomado e passou por um leilão. Tá. Então, esse imóvel, então, assim, é um tipo de imóvel. São imóveis que têm descontos, né, acima de valor de mercado. Então, o que a gente está falando é uma categoria de imóveis. Você pode comprar esse imóveis de duas formas.
ou participando mesmo de um leilão, se ele estiver sendo vendido em leilão, e aí o leilão é aquele, né, que você tem um lance mínimo e vai fazendo lances até ser o ganhador, e Sim, existe a venda direta. A venda direta, como o nome já diz, é como se você estivesse comprando de uma imobiliária, né, ou de uma construtora. Você vai lá, vai fazer a sua proposta, e a sua proposta, sendo a primeira da fila, né, ou seja, você mandou todos os documentos dentro do valor que o banco queria, você sim. vai comprar. Então, basicamente, é isso que diferencia a venda direta do leilão. E esse imóvel da venda direta, ele também tem uma condição, assim, de repente, um preço mais acessível também de mercado, parecido Sim, com o ele leilão? vai Sim, parecido com o leilão. Ele vai ter os mesmos descontos, só que nesse caso, talvez o que é comum é o banco já tentou vender em leilão e agora ele está levando para venda direta, porque no tá. leilão você tem um público que tem que conhecer minimamente o leilão. Na venda direta, não. Na venda direta, você pode comprar sozinho, acessando o site e comprar direto do banco, ou então você pode fazer isso por meio de imobiliárias e corretores. Então, ele é um modelo mais tradicional, então é mais fácil. Às vezes o imóvel não vendeu em leilão, mas a gente consegue vender ele para um corretor que tem um cliente que não gosta de comprar em leilão e quer comprar aquele imóvel. Então, Sim. na plataforma, a gente consegue atingir todos os públicos. Tá, Né? e aí eu tenho uma outra dúvida, quer dizer, são várias dúvidas, né? Porque o assunto é muito É. interessante. Como você disse no primeiro bloco, as pessoas podem comprar para ganhar comprar, se tiver como fazer uma reforma, né? Dar uma repaginada e ganhar um dinheirinho vendendo, né? Com valor mais, já que fez a repaginada, ganhar um dinheirinho, ou pode também usar como uma, sei lá, aposentadoria, uma renda extra, colocando ele para alugar. Tem várias alternativas. É possível visitar o imóvel? Como é isso? Porque, assim, na forma tradicional, vamos dizer assim, de aquisição, a pessoa, quando é na planta, a pessoa vai no stand, aí geralmente tem o apartamento decorado, se não tem o tour virtual. Se é um imóvel usado, né, ou avulso, ele consegue, né, visitar. Como funciona tanto no imóvel via leilão ou na venda direta? Esse tipo de imóveis, o que vai determinar, né, se é possível ou não a visita, em primeiro lugar, é se ele está ocupado ou desocupado, né? Então, em tese, os desocupados você consegue visitar. Há bancos que não, mesmo desocupado, ele não disponibiliza chaves, mas todos que estão dentro aqui da Resale, né, na Resale, que você vê que estão desocupados, a gente conta se dá para agendar uma visita ou não. Então, se der, você já agenda e a gente coordena toda essa visita no Brasil inteiro. A gente tem Era imóveis no isso que Brasil eu inteiro. queria também, você tocou num ponto muito importante. Por exemplo, com toda a tecnologia, toda a ferramenta, de repente, estou aqui no Rio de Janeiro, você está em São Paulo, é isso? Mas vamos Isso. supor que eu queira comprar um imóvel, tem uma oportunidade no Nordeste, e eu consigo fazer isso, né, tendo acesso né, à plataforma de vocês, e isso é permitido. Se entra uma oferta lá de um leilão, né, de algum banco, alguma coisa nessa região, também é possível fazer isso de onde você estiver, né? Até quem estiver fora do país também consegue, assim, enfim, o brasileiro ou até o estrangeiro, ele pode participar do leilão? Agora, outra dúvida que eu tenho. Tá bom. Não, pode sim. Isso aqui é um grande ganho que a gente trouxe, né, com a nossa plataforma, que é você poder comprar imóvel em qualquer lugar do Brasil, de onde você estiver, ou do mundo, de onde você estiver. A gente conseguiu criar uma forma de você poder fazer sua proposta, de ter ela analisada pelo banco, tudo isso de forma digital em todos os rincões do Brasil. Então, a gente já vendeu imóveis em todos os estados brasileiros e isso abriu uma oportunidade para muito investidor que às vezes ele mora numa região, né, porque de repente saiu da sua cidade para trabalhar nas capitais, mas ele ainda tem o pé, tem familiares em outras regiões do Brasil e fala, eu quero investir lá, porque de repente na minha aposentadoria eu quero voltar para lá. E mercado imobiliário tem muito disso. Você às vezes pode ter muitas oportunidades exatamente fora dos grandes centros, né? Sim. Então isso é uma outra facilidade que esse universo, né, dos imóveis de leilão ou dos imóveis retomados ele te permite como investimento. Agora, Marcelo, e assim, você que, né, respira, tá aí no seu DNA.
quais são os cuidados para quem está nos acompanhando? São dois questionamentos assim que eu gostaria de dividir com você para que você nos oriente sobre esses cuidados, o olhar que a gente tem que ter, porque às vezes a gente pode, né, porque o imóvel, né, mexe com a nossa emoção, né? Assim, é o sonho. Eu acredito que até mesmo para quem vai dar um upgrade ou para quem vai usar como forma de investimento, também tem essa coisa da emoção. E aí é bom ter certo cuidado. O que a gente deve olhar para realmente fazer um bom negócio? Assim, no primeiro bloco você já deu algumas orientações. É, vale a pena, não sei, aqui, ver uma oportunidade, de repente, de 2 quartos, de 1 quarto, ou comercial também tem, não tem? Oportunidade de imóveis comerciais em leilão? Tem. Hoje, assim, a gente tem no mercado e na nossa plataforma, eu costumo brincar, a gente tem de pato, avião a jato, né? Você tem desde de terreno de R$ 5.000 no interior do Brasil até grandes fazendas e centenas de milhares, né, de milhões de reais. Então, assim, você tem de tudo. Acho que o primeiro cuidado, eu vou começar na ponta da compra mesmo, né? Assim, primeiro sempre estar assessorado juridicamente por um advogado, de preferência alguém que conheça, que atue na região onde você quer comprar o imóvel, porque Ótimo. tem particularidades, né, que tem a ver com aquela cidade, com a especificidade daquela localidade. Então é sempre importante estar assessorado aí. Tirando isso, a gente vai sempre municiar, né, o comprador, vai ter lá no site a matrícula do imóvel, a certidão de matrícula, para ele olhar, né, quais as condições desse imóvel, então checar a documentação, isso o advogado vai assessorar. Mas o principal é não deixar que o desejo de fazer um bom negócio se sobreponha à realidade. Tá. Então, Então, o que isso quer dizer? Desconfia se a esmola for demais. Então, tem imóveis com 90% de descontos? Tem sim. A gente tem casos que passa de 90% de desconto. Mas é sempre checar, primeiro, se o site que você está acessando, né, onde está sendo ofertado, primeiro, se esse site, se esse leiloeiro ou se essa pessoa, de fato, é autorizada pelo vendedor para poder vender esse imóvel. Como é que você faz isso? Indo na agência do banco e falar, olha, eu vi isso aqui nesse site, posso comprar aqui, é confiável? Né? Segundo, nunca pagar nenhum valor para corretor de imóveis, para intermediário, porque os bancos não recebem assim. Né? Então, Ótimo. normalmente, né, você tem que acessar, no nosso caso, né, a nossa plataforma, você vai fazer a proposta por lá, nós vamos te orientar. Então, qualquer pessoa que se passe, né, ou que diga ser proprietária de um imóvel, ou então que representa determinada instituição financeira, ele tem que provar isso melhor, né, nada melhor do que você procurar o próprio banco para checar. Tomando esses cuidados, né, e, de novo, não deixando que o desejo, que a ansiedade, né, se Claro. sobreponha a esses cuidados, vai dar tudo certo. Até porque também, mesmo com desconto, ainda é um valor, né, considerável, né, de acordo com cada proporção, com cada realidade de cada família, né? Então, ali também, então é importante. A gente não está falando de um preço, né, de um liquidificador, por exemplo. Exatamente. Então, esses cuidados são importantes e até como você tocou, ressaltou muito bem a história do pagamento, né? Porque como é uma operação, vamos dizer assim, nova para a maioria das pessoas que estão entrando, como você disse no primeiro bloco, né, que realmente está acontecendo, é a primeira vez, então tem todo um trâmite, então preste atenção para, né? Não, paga aqui, deposita aqui. E uma outra coisa também, quando acontece, ele arremata tudo direitinho, na compra tradicional é feita a escritura e é levada a registro. Nessa aquisição via leilão também é feito dessa forma, mesmo o imóvel estando ocupado pelo antigo, vamos dizer, mutuário, proprietário, ou de repente uma outra pessoa, né, já nem é mais, mas está lá, não é mais o antigo dono que ficou devedor, mas o imóvel está ocupado. Isso. A gente está falando de duas entidades, assim, né? Tá, Uma coisa é a propriedade do imóvel. Então, o que você está adquirindo, né, seja em leilão, na venda direta, nesse tipo de compra, tá, você está comprando a propriedade desse imóvel. Então, você vai escriturar e você vai registrar ele como todo mundo conhece. tá. A outra questão é a posse do imóvel.
Então, Tá, a posse, você já é dono do imóvel, mas você pode discutir judicialmente a posse, né? tá. E aí você vai ingressar com uma ação de emissão na posse, que é o nome, para que a pessoa que está lá desocupe. Como eu falei hoje, né, desde 1997 existe a alienação fiduciária, que é um instituto jurídico que permite, né, que esse processo seja muito mais simples de desocupação do que já foi no passado, na época da hipoteca. Mas, de qualquer maneira, assim, então, hoje, mais de 90% dos clientes nossos que são investidores e compram imóveis ocupados desocupam amigavelmente, mas se precisar buscar a justiça, esse processo hoje é muito mais célere e você vai conseguir fazer isso. Então, você já vai ter a escritura do imóvel e aí você vai lá pleitear a posse dele. Tá, eu fiz questão de tocar nesse assunto da escritura, porque escritura e registro, porque tem aquele, vamos dizer assim, jargão antigo, né? Mas que é real, só é dono quem registra, né? Então é bom a gente, né? Porque, já gastei, paguei muito no lance, não sei o quê, blá, 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 vou fazer depois. Então, acho que tem, principalmente no segmento que a gente está falando, acho que tem que ser tudo feito, né, certinho, para não ter problema, né? Acho que até a instituição financeira deve exigir isso, né? O imóvel. Exato. Por isso que quem compra aqui na Resale, a gente cuida de todo o processo de ponta a ponta. Então, a gente escritura, a gente registra exatamente por causa disso, que é importante para o banco que esse imóvel já não figure mais no nome dele. E para quem está comprando, especialmente como está comprando imóvel de banco, você pode imaginar que o processo de escriturar e registrar não é como você comprar do vizinho. Ele é muito mais complexo, especialmente se você estiver comprando em regiões fora dos grandes centros. Então, a gente cuida de ponta a ponta para que realmente você compre, pague e receba o imóvel já registrado no seu nome. Ok, e aí a parte, né, jurídica, de segurança, você explicou, claro que tem, né, outras coisas também que tem que ter cuidado, a gente não tem tempo para isso, mas agora no quesito olhar para investir, olhar para fazer um bom negócio. Hoje, né, a gente está no segundo semestre aí de 2023, que a gente sabe que para o setor, para o mercado imobiliário, sempre é o mais aquecido, é melhor, enfim. O que a gente tem que levar em conta, assim, para, né, quando a gente acessar a plataforma, ou, enfim, ou um outro caminho, mas o que seria essa parte, assim, esse olhar de fazer um investimento assertivo, vamos dizer assim? Tem uma máxima, né, que a gente sempre ouve, mas nunca é demais a gente reforçar ela. Bom negócio no mercado imobiliário você não faz quando você vende ou quando você aluga. Você faz quando você compra, né? Então, o que a gente está falando aqui é que exatamente esse mercado, ele é um mercado que apresenta oportunidades para você comprar imóveis muito mais baratos do que o mercado oferece. Isso, né, por exemplo, no caso de um aluguel, né, a gente costuma dizer, por exemplo, que uma boa rentabilidade de um aluguel é se ele representa residencial é em torno de 0,5% do valor que você pagou no imóvel. Imagina se você pagar metade do preço do imóvel, significa que ao invés de 0,5%, você tem 1% de rentabilidade. Então, esse mercado, especialmente esse que a gente chama de imóveis de leilão, né, que você pode comprar em leilão e venda direta, ele é uma oportunidade para isso, de você comprar imóveis mais baratos. Normalmente, os investidores, né, que a gente tem, que trafegam, que são compradores recorrentes aqui na plataforma, eles sempre estão olhando descontos quando é para fazer ou house flipping ou para aluguel, descontos aí em média de 30% abaixo do valor do mercado. É o que eles costumam buscar. É claro que a gente tem casos de gente que ganha 200% no imóvel, que ele identificou uma oportunidade que só Sim. ele viu, mas tem oportunidades para todo mundo. Quem está comprando para morar, talvez não precise dos 30%, mas aí 10, 15% já é um dinheirão, né? Especialmente como você falou, o valor de imóvel é muito alto. De qualquer maneira, então você tem, além da assessoria jurídica, tem uma coisa que a gente não consegue fugir, é sola de sapato. Então é o seguinte, viu a oportunidade lá, legal, esse apartamento aqui parece que está no preço bom. É ir no prédio, é ligar na portaria, é falar com uma imobiliária que trabalha, é pesquisar na internet, porque isso é o que dá, né? Cada mercado ele tem a sua especificidade. Às vezes o mercado naquela cidade está estável, mas aquele prédio tem uma alta demanda, então aquele apartamento você vai vender super rápido. Então nada impede, tira a sola de sapato. E para os corretores, né, imobiliárias que estão enxergando ou que ainda não enxergaram nisso uma oportunidade,
também é uma forma de trazer novos clientes e também ajudar aqueles seus clientes que são investidores a comprar esse tipo de imóvel. Então, esse é um mercado também que se abriu para esse público. Então, eu Sim. diria que ele é um bom negócio para quem está comprando para investir, mas também para corretores imobiliários que precisam de carteiras de imóveis para vender. Porque era até uma pergunta que eu ia fazer, você, graças a Deus, já tocou nesse assunto, quando você falou dos corretores imobiliários, que também passa a ser também mais uma fonte para eles trabalharem, né? De colocar recursos, né, para dentro, porque de repente ele tem um cliente que não quer o que eles têm em carteira, mas o investidor, ou o cliente investidor, ou até mesmo aquele pequenininho, se ele fala dessa opção e tal, eu digo pequenininho, né, que está entrando, né? E que tem um valor lá para investir, ele consegue e vai fazer um bom negócio, não é isso? É isso. Hoje a gente tem quase 3.000 corretores na nossa plataforma que fazem exatamente isso. Gente que ele atuava só numa região, né, porque é natural que o corretor atue só numa região, e de repente Sim. ele começou a perceber que ele poderia oferecer imóveis para os seus próprios clientes em outros lugares. Hoje a gente tem corretores que atuam no Brasil inteiro buscando clientes para esses imóveis, e muitos corretores passaram a ser donos do seu próprio negócio de house flipping, porque eles começaram a comprar, revender. Então, esse mercado realmente é uma oportunidade para os corretores para ampliar a sua carteira de clientes, de imóveis, e quem enxerga isso tem feito bom negócio. Ou seja, é bom para todo mundo, para quem vai comprar, para quem está do outro lado também, né? E, enfim, a gente chegou ao final do nosso programa. Eu quero te agradecer, espero que você possa voltar assim mais vezes, porque é um tema muito interessante. Fica aqui aberto para quando você puder, a gente voltar a falar outra tendência que surja, enfim, né? Porque é sempre uma oportunidade de negócio. Cris, vai ser um prazer. A gente está, assim, esse mercado é um mercado pujante, a gente tem feito muita coisa bacana nele, e vai ser muito legal voltar aqui para poder contar um pouquinho dessas tendências e novidades aí para o seu público. Muito obrigada, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana. Tchau, tchau.